Que o Espírito Santo nos ilumine para bem compreendermos a palavra de Deus. E é muito bom começar com a palavra de Deus, começar o nosso dia logo de manhã ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Vamos estudar. Neste estudo, o que eu procuro fazer? Trazer para nós aquilo que a palavra quer dizer, explicar uma contextualização, o que está acontecendo, para você aprender a ler a Bíblia, para você dar continuidade ao seu estudo. Então, eu comecei essa primeira carta de João desde o primeiro capítulo, versículo 1. E agora estou já no capítulo 3, versículo 13 a 24, hoje, tá bom? Então, vamos lá. Se você está com a sua Bíblia na mão, você vai poder me acompanhar. Hoje eu estou com a Bíblia Pastoral da Paulus. São várias Bíblias com editoras diferentes e linguagem um pouquinho diferente, mas todas elas dizem a mesma coisa. Então, se você está com a sua Bíblia na mão, mesmo que seja numa outra edição, não tem problema, porque a mensagem é a mesma, o recado é o mesmo, às vezes muda algumas palavrinhas, tá bom? Então vamos começar. No versículo 13 começa assim: não estranhem, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. O que ele diz aqui? Passamos da morte para a vida porque conheceram Jesus. Lembrando que João, nesta primeira carta, ele envia esta primeira carta para uma comunidade onde ele visitou, a comunidade joanina, que ele visitou, ele apresentou Jesus para essas pessoas, mostrou para elas o ensinamento dele, falou para elas que Jesus está vivo no nosso meio, ressuscitado, e que ele é amor e traz todas as mensagens para a nossa vida. Então, João já esteve nessa comunidade, já tinha falado de Jesus para eles, e agora essa comunidade está sendo ameaçada. Então, o que ele vem dizer? Nós já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. O que significa? Nós já conhecemos Jesus, aprendemos o que é amor, sabemos o que o amor está dentro de nós, nós amamos o outro. Enquanto nós estamos no amor, nós estamos em Cristo e estamos na vida. Porque quando não tem amor, a vida é tirada. Então, continuando aqui. Agora, tem uma... Para ler a Bíblia, deixa eu só dar uma interrompida aqui. É muito bacana que você leia com um lápis, uma caneta, para você fazer anotações na sua Bíblia. Olha, não sei se você viu a minha aqui, ó. Ela é toda rabiscadinha, escrita, papelzinho, tá até amassadinha, porque eu uso muito e acaba que ela vai gastando, mas tudo bem. O que é importante? A Bíblia é viva. Ela não precisa estar bonitinha, arrumadinha. A minha Bíblia da Ave Maria está caindo aos pedaços, não consigo quase que usar, de tanto que está amassada. Então, é importante que ela esteja bem. Então, você vai usar, você vai sublinhar, não tenha medo. Não tenha medo de estragar, porque isso não é estragar, isso é usar, isso é compreender, é grifar aquilo que é importante para você. De repente, você até vai decorar aquilo de tanto que você vai ler. Então, é importante que você anotar. E dentre essas anotações, hoje, por exemplo, nós vamos destacar vários itens, que é o que eu vou falar agora para vocês. Nós temos na Bíblia, né, quando a gente está lendo, a gente pode destacar aquilo que é uma ordem para nós, aquilo que é uma promessa, um princípio eterno, uma mensagem, uma verdade. Hoje vai aparecer uma verdade. O que é uma verdade? Aquilo que você fala assim, não tem como não ser isso. Isso é uma verdade. Então, eu vou destacar hoje uma verdade. Então, vamos lá. Então, ainda no versículo 13, né? Não, desculpa, agora no 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Isso é uma verdade. Então, grifa aí, bota um Vzinho entre parênteses, um V colorido, ou de caneta, ou de lápis, como queira. Isso é uma verdade. Quem não ama permanece na morte. Por quê? Porque Jesus não é vida. Jesus não veio ensinar a vida, não veio trazer vida para todo mundo. E isso acontece por quê? Porque existe o amor. Quando a gente ama, a gente gera vida. É o amor que promove a vida. Então, olha essa verdade. Quem não ama, permanece na morte. Mesmo você estando vivo, respirando, mas você não está vivendo.
Tá certo? Continuando. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Por quê? Porque a ausência do amor mata. A ausência do amor mata o outro. Mata a gente mesmo. Porque a gente começa a se corroer, a se destruir com a ausência do amor. Deus é amor. Jesus veio nos ensinar o amor. Se não existe o amor, existe o ódio, existe o rancor, existe a mágoa, existe o desejo de destruição. Então, quem não está no amor, está na morte. E aí, no Evangelho de Mateus, aí nós estamos na carta, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 43 a 48, eu achei até que eu já tinha marcado aqui, deixa eu ver se está aqui. Mateus 5. Está escrito o seguinte, olha, nós estamos falando agora do amor, tá certo? Olha aqui que o Evangelho de Mateus fala, no capítulo 5, versículos de 43 a 48. Está escrito assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui é o que Mateus está dizendo que as pessoas ouviram. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem você. Olha a diferença do que o mundo fala e do que Jesus fala. O mundo fala, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus vem e diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem você. Por quê? Porque neste momento, Jesus está ensinando o amor, o perdão, a viver em paz, ter harmonia, fazer as pazes. Continuando em Mateus, assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Todas as vezes que você achar que você precisa fazer justiça com as suas próprias mãos, lembre-se que o sol nasce para todos. Não é só para quem é bonzinho. Ah, eu sou boazinho, o sol vai nascer para mim, mas não nasce para o outro. Não existe isso. A chuva, quando cai, cai sobre todos, os bons e os maus. Porque Deus é amor. Tudo que ele faz é para todos os filhos, mesmo que os filhos não ajam bem. Então, que exemplo que a gente tira disso? Vamos amar também o outro. Continuando, pois se vocês amam somente aqueles que os amam, se você ama somente aquele que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Entende o que Deus chama do que é realmente o verdadeiro amor? Então, aqui na carta de João, ele fala exatamente isso. Então, aqui, ó, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. E aí eu trago para vocês essa reflexão do Evangelho de Mateus, falando que não é só para amar aqueles que nos amam, mas que a gente ame também os nossos inimigos, aqueles que não nos fazem bem. Continuando, compreendemos o que é o amor, continuando no versículo 16, no versículo 16 agora. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Olha que lindo, ele dá a vida por nós. Ah, nós somos merecedores? Nós não somos merecedores de nada. Ele faz isso gratuitamente. Ele morre, ele ama gratuitamente. E o que Jesus viveu, ele veio para ensinar que nós também devemos viver. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Isso aqui é uma ordem. Devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é uma ordem. Marca aí, ó, um ozinho e entre parênteses. É uma ordem. Nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Tá entendendo o que eu falo? Uma verdade, uma ordem. Agora que é uma ordem para nós. Então grava isso, grifa isso na tua parede, anota, deixa marcado aí na geladeira. Eu tenho que dar a vida pro meu irmão. Você está em desarmonia com alguém? Dê a vida por ele. Demonstre amor, porque importa tudo isso é para Jesus, é para Deus. Não é para o mundo, não é para o homem. Quando você faz isso, é por você.
por Deus que você está fazendo. Continuando, no 17. Se alguém possui os bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? O que significa? Aqui, não é assim que o amor de Deus não vai permanecer em você porque você não fez isso. Mas, ou seja, o amor de Deus já não está em você. Como é que o amor de Deus permanece em você? Está dentro de você se você é uma pessoa que não faz o bem para o próximo. Como é que pode permanecer em você um amor se você fazendo isso? Não, não está já em você, já não está em você esse amor. Filhinhos, olha o amor de João pela comunidade dele. Como que é o teu amor pela sua comunidade? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras de caridade. E aqui está escrito no Evangelho, ó, na carta de Tiago, está escrito assim, ó, Tiago 2, 14 e 19. É muito lindo isso de Tiago. Eu uso isso muito para mim também. Tiago diz assim, olha, a fé se manifesta em atos concretos, está aqui na Bíblia. A fé se manifesta em atos concretos. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles, vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda, você tem fé e eu tenho obras. Pois bem, mostre-me a sua fé sem obras e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem, só que os demônios também acreditam e tremem. Então, mostre a sua fé pelas obras. Olha que bonito. Mostre-me a sua fé sem as obras e eu mostrarei as minhas obras e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Então, de que forma que você mostra que você tem fé? Fazendo obras. Então, voltando aqui para a carta de João, continuando. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Desse modo, saberemos que estamos do lado da verdade. E diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Isto é um princípio eterno. Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus. E recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Aqui é uma promessa, olha. Porque cumprimos os seus mandamentos, recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Isso é uma promessa. Se você cumpre os mandamentos, se você faz o que agrada a Deus, Deus vai atender você nos seus pedidos. Então, isso é uma promessa que está escrito aqui na palavra de Deus. Tome posse dessa palavra. Aproprie-se daquilo que a Bíblia está falando para você. Pedi e recebereis. Então, aqui João está dizendo isso. Se você não tomar posse, isso aqui fica valendo de quê? De que vale o que está escrito aqui se você não acredita e não compreende? Vou ler de novo. Recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Então você pode sim pedir para Deus, siga no caminho dele, cumpra os mandamentos, faz o que agrada a Deus. Ele vai sim atender ao seu pedido. Então isso é uma promessa de Deus para nós. Bota aí letra P entre parênteses, P, bota aí bem forte, entendeu? Para você entender isso. Continuando. E o seu mandamento é este, que tenhamos fé no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros conforme Ele nos mandou. O que ele está falando aqui? Que a gente tenha fé no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros conforme Ele nos mandou. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Tenha fé no nome de Jesus Cristo
E amem uns aos outros conforme ele mandou. Então, é uma ordem, botem uma ordem. Opa, isso é uma ordem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que amar o próximo. Tem que confiar no nome de Jesus. Tá bom? Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Aqui, ó, mais um versículo, aqui é uma promessa. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus. Nós estamos falando aqui de Jesus, de Deus, né? Os mandamentos está com Deus e Deus está com ele. Se você cumpre os mandamentos, Deus está com você. Isso aí é uma promessa. É uma promessa. Deus promete para você que se você cumprir, ele vai estar com você. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Por que que nós sabemos? Por que que nós temos essa certeza? Porque como batizados, tendo o Espírito Santo junto de nós, isso nos abre para a fé. A fé é dom de Deus. E o Espírito Santo dentro de nós, e nós nos abrindo para que a gente realmente ouça e sinta a inspiração do Espírito Santo dentro de nós, cada vez mais nos sintamos fortalecidos para cada vez mais acreditar, ter fé naquilo que o Senhor nos diz, nos ensina e principalmente acreditar e ter fé em Deus, tá bom? E em Jesus, lógico, que é o Filho de Deus que veio para nos ensinar o amor. Muito lindo. Esta perícope, essa parte que nós acabamos de ler, chama-se praticar o amor. Então hoje eu convoco e convido você para praticar o amor, juntando todas essas pecinhas do que é uma ordem para você viver, aquilo que está te mandando fazer, o que é uma promessa, uma verdade, um princípio eterno. Hoje a gente usou tudo isso aqui, tá bom? Deus abençoe seu dia, bom trabalho, um beijo, fica com Deus.